Taxa de sobrevivência ao câncer. Diante do diagnóstico de câncer, o médico não pode prever o que vai acontecer no futuro. No entanto, graças à taxa de sobrevivência, ele pode fazer algumas estimativas com base nas experiências de outros pacientes com a mesma doença. Quando uma pessoa é diagnosticada com câncer, as primeiras perguntas que vêm à mente são: qual é a minha chance de sobreviver a esse câncer? Ou quanto tempo me resta para viver? Uma das ferramentas usadas para responder a essas e outras perguntas de pacientes com esta doença é a taxa de sobrevivência ao câncer. Conforme detalhado pela Clínica Mayo em seu site, o médico não pode prever o futuro após o diagnóstico dessa patologia, mas pode fazer uma estimativa com base nas experiências de outros pacientes que já sofreram com ela. Quer saber mais sobre isso? Continue lendo. O que é a taxa de sobrevivência ao câncer? A taxa de sobrevivência ao câncer é uma análise estatística médica que estima a probabilidade de sobrevivência de uma pessoa diagnosticada com câncer. Geralmente, a taxa de sobrevivência é calculada 1, 2 e 5 anos após o diagnóstico do câncer. Em outras palavras, é uma análise que tenta estimar quantas pessoas diagnosticadas com câncer conseguem sobreviver a um determinado período de tempo. É importante mencionar que esta estimativa não deve ser confundida com a taxa de progressão da doença. Essas estatísticas geralmente são apresentadas em conjunto com a taxa de sobrevivência, mas não fornecem as mesmas informações. Portanto, este é um detalhe que todos os pacientes devem levar em consideração para não fazer interpretações equivocadas. Como ela é calculada? A taxa de sobrevivência é calculada usando as informações coletadas em estudos científicos para cada tipo de câncer. Milhares de pessoas em todo o mundo participam desses estudos. Essas pessoas são monitoradas durante um certo período, ao longo do qual a evolução e o tempo decorrido até a morte são observados. Para fazer essa análise com um câncer específico, são considerados o tipo de câncer, o estágio do câncer, etapa, a idade do paciente e tempo decorrido desde o diagnóstico. Devemos mencionar que essas estatísticas não levam em consideração outras condições médicas que o paciente possui. Assim, se o paciente não tiver outras doenças, é provável que tenha uma chance melhor de sobrevivência do que as estatísticas sugerem. Para que é utilizada a taxa de sobrevivência ao câncer? O índice de sobrevivência é apresentado em porcentagens. Por exemplo, a chance de sobrevida 5 anos após o diagnóstico de câncer de mama em estágio inicial para mulheres de 50 anos é de 97%. Esta informação é usada para ajudar o médico a explicar ao paciente a gravidade da sua doença. Além disso, pode ajudar o paciente e o médico a tomarem as decisões quanto ao tratamento. Em alguns casos, a probabilidade de sobreviver ao câncer não justifica os efeitos colaterais ou o custo financeiro do tratamento ao qual o paciente deverá se submeter. Calculadoras de taxa de sobrevivência. Atualmente, existem ferramentas que visam simplificar essas informações para pacientes e profissionais de saúde. Diferentes calculadoras de sobrevivência estão disponíveis online. Através delas, uma pessoa pode inserir os dados correspondentes ao diagnóstico e, automaticamente, obterá a taxa de sobrevivência. Esses recursos geralmente estão disponíveis em inglês. Em português, as estimativas de sobrevivência ao câncer estão disponíveis em estudos científicos, sites de instituições especializadas e livros especializados. O que deve ficar claro sobre esse tópico?
Os dados estimados na taxa de sobrevivência ao câncer são informações valiosas para médicos e pacientes diagnosticados com esta doença. Devemos deixar claro que essa informação não é a mesma que a taxa de progressão da doença. Embora geralmente sejam apresentados juntos, esses dados se referem a coisas diferentes. Por outro lado, deve-se ter em mente que os dados de sobrevivência também são decisivos para a tomada de decisões sobre o tratamento. Em muitos casos, as chances de sobrevivência justificam os custos e os efeitos colaterais do tratamento.